Batalhas acirradas, lances de bravura, conquistas heróicas. Esta é a história do Rio Grande. E esta é a história do Grêmio. Contra-atacando o Grêmio, bola para Yura na entrada da área, para André, vai marcar o gol, atirou, gol! André! Chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou uma bomba, atirou, gol! Do Grêmio, Baltazar! 1-0, senhores! Pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981. O Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou. Atenção, entrou César de cabeça, gol! Gol do Grêmio! César! Eu disse que acreditassem! Eu pedi que acreditassem! Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América! Anos memoráveis para uma nação de tricolores que rompeu todas as fronteiras para proclamar: nada é maior do que o Grêmio. Dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou de perna esquerda, tira gol! Gol do Grêmio, Renato! No início do século, os esportes que mobilizavam os porto-alegrenses eram as regatas e o ciclismo. Uma realidade que começou a mudar em 15 de setembro de 1903, quando os filhos dos imigrantes alemães, italianos e portugueses se organizaram para fundar o seu clube de futebol. Na verdade, a história do Grêmio começou quando Cândido Dias da Silva, um comerciário paulista que morava no Sul, recebeu de seus irmãos uma bola de couro de presente. Alguns dias depois, no dia 7 de setembro, o Esporte Clube Rio Grande, primeiro clube de futebol do Brasil, veio se apresentar em Porto Alegre. Depois do jogo, os rio-grandinos deram dicas de como constituir uma agremiação de futebol ao Grupinho da Bola, que já estava preparando a fundação do clube. 8 dias depois, o Grêmio nasceu oficialmente. A reunião histórica de fundação do Grêmio, dia 15 de setembro, reuniu 31 pessoas. Uma semana depois, foi empossada a primeira diretoria. Carlos Borer, presidente. Joaquim Ribeiro, vice. Alberto Sibel, primeiro secretário. Guilherme Kaufels, segundo secretário. Pedro Schuch, tesoureiro. Cândido Dias da Silva, guarda-esporte. E Guilherme Urig, segundo guarda-esporte. No princípio, os porto-alegrenses, como eram chamados, não usavam uniformes, até aparecer uma revista, trazendo a foto de um clube britânico devidamente fardado. Depois de muitas discussões, foi instituído que os players jogariam com boné preto, camisa listrada azul e havana com colarinho deitado, gravata branca regata, faixa branca na cintura, calções e meias pretas e botinas escuras. Com este fardamento, o Grêmio tirou sua primeira foto. O Grêmio jogava apenas por diversão, mas já havia um grande rival, o Futebol Porto Alegre. Os dois clubes criaram a taça Vander Prais, a ser conquistada pelo vencedor de 3 partidas consecutivas. O Grêmio foi o único a levar a taça para casa. Já em 1904, o Grêmio possuía um local para os seus jogos, o Schitzvereinplatz, no Moinho de Vento, local que viria a se transformar num estádio onde o time tornou-se praticamente imbatível, conhecido como Fortim da Baixada. Em 1909, o Grêmio também foi desafiado pelo recém-formado Esporte Clube Internacional. 18 de julho foi a data da partida.
Dizem que o goleiro gremista, depois do jogo, nem precisou mandar lavar o uniforme. O Grêmio humilhou e venceu por 10-0. Em 1910, por iniciativa do diretor de campo do Grêmio, Oswaldo Sibel, foi criada a Liga Porto-Alegrense de Futebol. Na primeira competição, o Grêmio goleou todos os adversários. No Inter, aplicou 5-0, mas foi derrotado na final pelo Militar e ficou com o vice-campeonato. Em sua primeira década, o Grêmio demonstrou ser uma sociedade organizada e séria. Começou a formar uma torcida fiel e entusiasmada, já com a participação de muitas mulheres. Ganhou títulos e acumulou troféus. Um começo digno do futuro que o aguardava. Em 1904, o Grêmio construiu um quiosque na Baixada. E em 1912, depois da primeira grande mobilização da nação tricolor, era inaugurado o primeiro pavilhão. Naqueles anos, o Grêmio recebeu jogadores da seleção uruguaia e da Alemanha, que ajudaram a formar uma equipe imbatível. O time principal passou a ser definido pelos treinamentos. Assim, surgiu um timaço, campeão invicto da cidade em 1911, com direito a outra goleada sobre o Inter, 10-1. Em 1912 veio o bicampeonato e a maior goleada da sua história, 23-0 no Nacional. No ano seguinte, o jogo mais importante foi contra o Bristol de Montevidéu. Pela primeira vez, uma equipe estrangeira atuava na Baixada. Em 1915, sagrou-se bicampeão metropolitano, os 2 campeonatos conquistados de forma invicta, aplicando humilhantes goleadas em seus adversários. Os feitos do maior clube gaúcho começaram a ser registrados na revista do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Criada em 1916, ela chegou a ser a maior publicação com periodicidade regular de um clube brasileiro. O fato mais importante do ano foi o sensacional jogo contra a Celeste Uruguaia, a melhor seleção sul-americana no Fortim da Baixada. O Grêmio venceu por 2-1 para o orgulho dos gaúchos. Em 1917, o Grêmio também não conheceu a derrota. Foram 18 partidas invictas, com destaque para um empate em 2-2 com o poderoso Oriental do Uruguai, fazendo estremecer o pavilhão da Baixada. Disputas acirradas é o que não falta na história de Grêmio e Inter. O primeiro tumulto entre os dois foi em 1918, na Baixada. Voaram chapéus, bengalas, sobraram safanões e a partida foi encerrada ali mesmo. Em 1919, depois de bater o Inter por 3-2 e levantar a taça da cidade, o Grêmio disputou seu primeiro campeonato estadual. O Brasil de Pelotas derrotou o tricolor na final, sagrando-se campeão. O Grêmio encerrou a década conquistando o bicampeonato da cidade, vencendo o Inter por 2-1. O jogo se tornou inesquecível para os gremistas. Pela primeira vez, o seu gol foi defendido pela sua maior lenda, Eurico Lara. A torcida gremista viu jogar em seu time um dos maiores goleiros do Brasil em todos os tempos, Eurico Lara. Ele era o número 1 de um timaço que em 1921 foi campeão estadual pela primeira vez. No ano do centenário da independência do Brasil, o Grêmio sagrou-se bicampeão estadual e tetracampeão da cidade. Ninguém segurou os craques liderados por Severino Franco da Silva, o Lagarto. Em 1926, o Grêmio tinha uma nova estrela no time, Luiz Carvalho, El Maestro. No jogo contra o Inter daquele ano, que decidiu o campeonato da cidade, surgiu a sigla Grenal. O Grêmio aprovou o nome e empilhou gols em cima do rival, 4-1 e mais uma taça. 18 de novembro de 1928, outra data feliz para o Grêmio. Foguinho estreou em um Grenal ajudando o tricolor na vitória de 2-0. Com Lara, Luiz Carvalho e Foguinho em plena forma,
vencer o Grêmio se tornou uma tarefa quase impossível. A última vitória de Lara foi no Grenal decisivo que celebrava o centenário da Revolução Farroupilha. 45 dias depois, a doença levou o goleiro aos 38 anos. Mas a paixão gremista manteve o craque imortal. O mundo estava agitado em 1935, mas naquele 22 de setembro, nada era mais importante do que uma questão regional. O Grenal queria decidir quem era o melhor da cidade. O Inter jogava pelo empate. A 3 minutos do final, os colorados festejavam o título iminente quando Foguinho, num tiro certeiro, fez 1-0. Estarrecidos, os vermelhos ainda viram Laci marcar mais um, 2-0, e uma festa interminável noite adentro. Sardinha, o treinador do Grêmio, sugeriu que o clube comemorasse este feito com o Jantar Farroupilha até 2035. E assim acontece, todos os anos. Na noite de 28 de julho de 1931, a Baixada ganhou os primeiros refletores da capital. E lá estavam os arquirrivais para um amistoso festivo. Foguinho e Luiz Carvalho, iluminados, comandaram a vitória por 2-0. Naqueles anos, o Grêmio fez barba, cabelo e bigode. Foi tetracampeão metropolitano, recuperou a hegemonia estadual e tornou-se o primeiro time gaúcho a derrotar um paulista, 3-2 no Santos. A partir de 1936, Grêmio e Internacional iniciaram a campanha pela profissionalização do futebol gaúcho. Neste período de transição do amador para o profissional, o Grêmio sagrou-se tricampeão metropolitano, com mais um inesquecível craque em plena forma, Noronha. Em 1939, o clube começou a negociar com a prefeitura a troca do terreno da Baixada por outro na Azenha, visando a construção de um estádio maior. O maior adversário dos porto-alegrenses em 1941 foi a enchente, que mergulhou a capital numa tragédia. O primeiro Grenal disputado naquele ano, com empate em 2-2, teve a sua renda revertida para as famílias flageladas. Em 1942, Foguinho pendurou as chuteiras. 2 anos depois da despedida, os seus pupilos alcançaram uma façanha digna do talento do mestre. Era dia de clássico na Baixada. Depois de estar perdendo por 3-0, o Grêmio conseguiu uma virada antológica e venceu por 4-3. Em 1946, o tricolor deu início a outra grande mobilização para recuperar a hegemonia do futebol gaúcho. Surgiram 2 símbolos, o mosqueteiro e o slogan, com o Grêmio onde estiver o Grêmio. O clube lançou o jornal Mosqueteiro. Técnico e jogadores foram contratados. A equipe emplacou, conquistando o Citadino e depois o Estadual. A primeira grande vitória em gramados estrangeiros aconteceu a 14 de maio de 1949. O tricolor derrotou o Nacional em pleno estádio Centenário por 3-1. O time uruguaio era a base da Celeste, campeã da Copa de 50. No final do ano, o Grêmio partiu para sua primeira excursão internacional, com destino a Guatemala, Honduras e Costa Rica. A viagem invicta durou 37 dias. A década encerrou com uma importante conquista fora do campo, a posse definitiva do terreno onde o Grêmio começaria a erguer o Estádio Olímpico Monumental. Foi preciso muito esforço e a mobilização de toda a nação gremista para que o Grêmio pisasse pela primeira vez no gramado do Estádio Olímpico, no dia 19 de setembro de 1954. O time foi a campo com Sérgio, Roberto, Enio Rodrigues, Orli, Sarará, Itamar, Tesourinha, Camacho, depois Vitor, Zunino, Torres e Milton Quelli. Imponente e moderno, o Olímpico nasceu como o maior estádio particular do Brasil.
Na inauguração, 38 mil pessoas assistiram à vitória sobre o Nacional do Uruguai, com 2 gols de Vitor. O maior alicerce daquele estádio era o cinquentenário Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O futuro estava reservando para a nova casa feitos inimagináveis. 2 anos antes da inauguração do Olímpico, o clube fez uma contratação cheia de significados. Osmar Fortes Barcelos, o Tesourinha, primeiro jogador negro a vestir a camisa tricolor. O Grêmio colocava em prática uma ideia que surgira nos anos 40, abrindo as portas para craques como Ortunho, Juarez, Everaldo, Ayrton, Figueiró e tantos outros. Muitos gremistas subiram a serra para ver Tesourinha marcar o seu primeiro gol pelo Grêmio na vitória de 5-3 sobre o Juventude. O Grêmio comemoraria o seu cinquentenário de vida azul, branco e, de fato, preto. Vários eventos marcaram o meio século de história do Grêmio. Os destaques foram o grande baile do cinquentenário e o lançamento do álbum com a história do clube. Os gremistas também conheceram o maravilhoso hino composto por Lupicínio Rodrigues. A data ninguém sabe ao certo, mas o local existe até hoje. O tradicional restaurante Copacabana, na Avenida Venâncio Aires. Em dezembro de 53, o Grêmio fez a sua segunda grande excursão pelas Américas. Foram 13 jogos, 5 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Aliás, derrota foi uma palavra que o Grêmio praticamente riscou do seu dicionário nos anos seguintes. Foi um ciclo genial de conquistas. Aquele time azul, preto e branco era tão irresistivelmente bom que era impossível derrotá-lo. Em janeiro de 1955, Foguinho foi contratado como técnico. Pouco antes, ele havia estado na Europa com o Cruzeiro. Tudo o que ele viu por lá começou a implantar no Grêmio. O primeiro período foi de experiências. 1 ano depois de Foguinho assumir, o tricolor começou a vencer. E não parou mais. Estava iniciando uma série incrível, 12 títulos em 13 anos. Em 56, o Grêmio tinha Sérgio, Figueiró, Ayrton, Neuci, Calvé, Enio Rodrigues, Hercílio, Gessi, Juarez, Milton e Vieira. Este time deu início à mais espetacular série de títulos regionais. A prova que o time estava pronto para esta façanha veio no Grenal, que decidiu o primeiro turno do Metropolitano, 2-1. Alguns dias depois, o Grêmio recebeu no Olímpico a seleção argentina. Empate em 0-0. A decisão do estadual foi contra o Pelotas. O Grêmio venceu as 2 partidas. Em 57, foi preciso 3 jogos com o Grêmio Bagé para a conquista do biestadual. No ano seguinte, o Brasil ganhou a sua primeira Copa, apresentando ao mundo o garoto Pelé. Aproveitando o bom astral, o Grêmio primeiro despachou o Internacional, para então chegar ao tricampeonato estadual. Em 59, João Gilberto fez sucesso com a música Desafinado. Já o Grêmio afinava cada vez mais as suas atuações e conquistou o Tetra. 1 ano depois, foi a vez de Teixeirinha ganhar o Brasil com o seu Coração de Luto. Já o Grêmio, para a tristeza mortal de seus adversários, foi penta invicto. 62 foi um ano memorável para o Grêmio. Sob o comando do técnico Enio Rodrigues, ganhou invicto o torneio sul-brasileiro de clubes. Na final, outra vitória de virada sobre o Inter, 2-1 nos Eucaliptos. Depois o Grêmio partiu para uma bem-sucedida excursão à Europa. Voltou para vencer o estadual. Chegou a estar 5 pontos atrás do Inter, mas conseguiu a igualdade, levando a decisão para o supercampeonato. No Grenal derradeiro, patrolou o time vermelho, aplicando-lhe um sonoro 4-2. Em 63, ninguém entendeu que ritmo era aquele que saía do violão de Jorge Ben na música Mais Que Nada. Já o time do Grêmio se entendia às mil maravilhas e chegou ao bicampeonato gaúcho.
A galera jovem de 64 navegava nas ondas dos Beatles e dos Rolling Stones. Aproveitando o embalo, o Grêmio do técnico Froner e do centroavante Alcindo mergulhou no tricampeonato. Em 65, Roberto Carlos estreou o programa Jovens Tardes de Domingo na televisão. Enquanto isso, no Olímpico, o que se via eram os shows dos artistas da bola. Grêmio tetracampeão. Com um gol em que a bola não entrou, a Inglaterra conseguiu ser campeã mundial em 1966. Já Alcindo fez um gol legítimo no Grenal decisivo do estadual, o gol do Penta. Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, foi a canção que embalou o Brasil em 67. O Grêmio também continuava jogando por música e deu outra imensa alegria para a sua torcida, o hexacampeonato. Na tentativa de valorizar a nossa moeda, o Cruzeiro Novo foi instituído no Brasil em 68. Mas não houve dinheiro suficiente para pagar as luxuosas atuações do Grêmio. O tricolor foi heptacampeão gaúcho, num Grenal em que o Inter foi arrasado por 4-0. É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, disse Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua em 1969. Frases marcantes podem eternizar seus autores, principalmente quando elas se consumam. O escurinho não vai cabecear na minha área, profetizou o zagueiro Oberdan ao chegar no Grêmio em 1977. E não cabeceou mesmo. Com este grande xerife começava a montagem de um time vencedor ao comando de Tele Santana. A ordem era formar um grupo experiente, abnegado e técnico, tudo ao mesmo tempo. E assim nasceu uma equipe perfeita. Eurico, Anchieta, Vitor Hugo, Yura e Tarciso foram mantidos. A eles somaram-se Corbo, Tadeu Ritti, Ladinho, Éder e um maluco beleza, André Catimba. O primeiro turno do Campeonato Gaúcho serviu para o Grêmio ajustar o time. No clássico que decidiu o segundo turno, Yura marcou um gol incrível a 14 segundos de jogo. Tarciso fez mais um, fechando a vitória. No Grenal do dia 25 de setembro, a Verdade Azul foi restabelecida no estado. Aos 42 minutos de jogo, André Catimba fez o gol da conquista. André, Grêmio 1, Internacional 0. O ano continuou azul. Em novembro, no Grenal pelo Brasileirão, o Inter entrou em campo arrumado, com um uniforme especial, todo em vermelho, cortesia de um grande patrocinador. Mas quem apresentou um futebol mais alinhado foi o Grêmio. 4-0 em pleno Beira-Rio, deixando totalmente bagunçada a Casa Colorada. Mesmo sendo o período em que o Grêmio não conquistou títulos, os primeiros anos da década de 70 guardam importantes recordações para os tricolores. Entre elas, o primeiro Brasileirão da história, disputado em 71. A honra de marcar o primeiro gol do campeonato coube a um jogador do Grêmio, Nestor Escota, na vitória de 3-0 sobre São Paulo em pleno Morumbi. Com uma ótima campanha, o clube terminou em 4º lugar. Também foram anos de grandes contratações. O uruguaio Anchieta, melhor zagueiro da Copa de 70, os argentinos Oberti, Escota, Chamaco, Ortiz e o goleiro Cejas. Vieram também Zequinha, Neca, Tadeu Ritti, Eurico, Éder. E surgiram novas pratas da casa, como os garotos Espinosa, Beto e Loivo. Em 78, o Grêmio voltou a beliscar o título do Campeonato Brasileiro. O Vasco, seu adversário, jogava pelo empate e conseguiu segurar o 1-1. Em 79, mais contratações de peso agitaram o Olímpico. O Grêmio trouxe o goleiraço Manga, o zagueiro Vantuir, o lateral esquerdo Dirceu Jarrão, o craque Paulo César Caju e o primeiro atleta de Cristo, Baltazar, para quem o Todo-Poderoso estava reservando algo muito especial num futuro próximo. A neve que cobriu a serra serviu para esquentar ainda mais o time.
O título gaúcho veio com 3 rodadas de antecipação, com uma vantagem de 10 pontos sobre o Inter. Para conquistar o bicampeonato em 80, o Grêmio trouxe o goleiro da seleção brasileira Emerson Leão. Com ele vieram Nelinho, Paulo Isidoro, Neumar e Wilson Tadei. Mas o maior orgulho para os tricolores no final da década foi a ampliação do Estádio Olímpico, unindo o Anel Superior. 157 cidades foram visitadas e arrecadados 26 mil sacos de cimento. No dia 21 de junho de 1980, 26 anos após a sua inauguração, o Olímpico estava concluído e passou a se chamar Olímpico Monumental. No festival de reinauguração, o Grêmio venceu o Vasco e o Argentino Júnior, time de Diego Maradona. Nos anos 80 não teve pra ninguém. O Grêmio venceu paulistas, uruguaios e alemães. Foi o dono do campinho de dia, de tarde e de noite. Fez gol de cabeça, de pé esquerdo, de pé direito. Só não foi campeão na Lua porque o futebol ainda não chegou por lá. Mas já que o Grêmio não pôde ir às estrelas, as estrelas vieram para a camisa do Grêmio. Quando desperdiçou um pênalti na primeira partida da final contra o São Paulo, Baltazar, o atleta de Cristo, declarou: "Deus deve estar reservando algo melhor para mim." O Grêmio tinha 2 feras na área, Leão e Hugo de Leon, 2 craques no meio, Paulo Isidoro e Wilson Tadei, a velocidade de Tarciso e a predestinação de Baltazar. Pior do que o pênalti perdido foi a abertura do placar pelos paulistas. A tragédia anunciada no Olímpico logo se transforma em apoteose. Paulo Isidoro marca 2 vezes e decreta a virada. De longe, rasteiro. 2-1 para o Grêmio. Mesmo derrotados, os paulistas achavam que o Grêmio seria presa fácil no Morumbi, com 90 mil torcedores ao seu lado. Mas Deus tinha mesmo guardado algo muito especial para o seu artilheiro. Com um golaço que calou o estádio e maravilhou o país, o Grêmio bordou a primeira estrela na sua camisa. Gol do Chuteira de Ouro, 1-0, senhores, pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981. Em 82, o tricolor trouxe o ex-colorado Batista e com Enio Andrade no comando do time, chegou outra vez à final do Brasileirão. O Flamengo foi a pedra na chuteira que o Grêmio não conseguiu tirar. Mas o vice no Brasileiro valeu a vaga para a Libertadores de 83, abrindo-se a primeira porta para a chegada a Tóquio. Parecia uma guerra. Aliás, foi uma guerra mesmo. No dia do jogo com Estudiantes em La Plata, um avião inglês pousou em Canoas para reabastecer. Ele ia para as Ilhas Malvinas, onde Argentina e Inglaterra disputavam a posse das ilhas. Os portenhos entenderam aquilo como um ato de traição e o Grêmio viveu um dos momentos mais tensos da sua vida. Naquela noite de 8 de julho de 1983, o Grêmio chegou a estar ganhando de 3-0 do Estudiantes. Enfurecida, a torcida hostilizava os jogadores. O Grêmio acabou cedendo o empate, em troca de sair do estádio com vida e seguir a sua luta pelo título. Ninguém jogava com mais determinação. 2 dias antes de La Plata, o Grêmio superou o América de Cali no Olímpico por 2-1. A subida de Renato Tarciso. Um jogo em que Mazzaropi fez uma defesa espetacular na cobrança de um pênalti. A grande final foi contra o Peñarol. O time uruguaio jogaria a primeira partida no Olímpico, mas pediu uma mudança nas datas programadas, pois tinha um compromisso na Europa. O Grêmio aceitou, em troca da inversão dos mandos de campo. No jogo do centenário, Tita abriu o placar para o Grêmio, mas Morena empatou. 1-1. E tudo ficou para o Olímpico.
73.093 pessoas não pararam de gritar e cantar na noite de 27 de julho de 83. O Olímpico era um caldeirão, pronto para explodir no momento em que Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidec, De Leon, Casimiro, China, Osvaldo, Tita, Renato, Caio e Tarciso entraram em campo. Casimiro, todo o Penharol na defesa, bola de Casimiro, Casimiro para Osvaldo, Osvaldo entrou pela grande área, vai experimentar, atirou, entrou para marcar, Caio atirou, gol! Gol! Logo cedo, Caio fez 1-0. Do Grêmio, Caio! Jogada rápida de Osvaldo, Osvaldo para Caio, Caio entrou para marcar 1-0 para o Grêmio. É uma loucura no Estádio Olímpico, senhoras e senhores ouvintes brasileiros. Morena empatou. Foi uma batalha digna de dois leões da América. Tita e De Leon sangravam, mas não perdiam suas forças. Espinosa trocou Caio por César, um movimento decisivo para o jogo. Aos 31 minutos do segundo tempo, cercado por dois marcadores, Renato conseguiu mandar um míssil para a pequena área. César mergulhou para deixar nas redes a marca da raça tricolor. A América estava pintada de azul. Faltava o mundo. Gol do Grêmio! César! Terminou! Grêmio! Campeão da América! Eu disse que acreditassem! Eu pedi que acreditassem! Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América! A terra que o cosmonauta soviético Yuri Gagarin proclamava azul em 1961 era azul, preta e branca em 1983. Mazzaropi, De Leon, Paulo Roberto, Baidec, Paulo César Magalhães, China, Osvaldo, Mário Sérgio, Tarciso, Paulo César Caju foram os heróis e grandes companheiros de um gênio indomável, Renato Portaluppi. O garoto de técnica atrevida infernizou o lateral esquerdo Schroeder. Os alemães que haviam esnobado os brasileiros achavam que tudo se resolveria a partir da marcação do cérebro do time, Paulo César Caju. Erraram duplamente. Havia outra inteligência fora de série na equipe, Mário Sérgio, além de um jovem e impiedoso Carrasco. Com um gol no tempo normal e outro na prorrogação, o Grêmio venceu por 2-1. Entregando agora para Paulo César Magalhães, para De Leon, subiu, foi para o campo de ataque, está Caio livre pela ponta esquerda, bola passada para Caio, recolheu, dominou, cercado pelo Wehrmair, procura passar pelo Wehrmair, dominou de perna direita, levantou para Tarciso, deixou passar para Renato, preparou, de perna esquerda, tira gol! Gol do Grêmio, Renato! Sayonara Tóquio. Nada é maior do que o Grêmio. Em 84, ainda comemorando a conquista de Tóquio, o Grêmio iniciou o ano aceitando o desafio de enfrentar o Internacional. Era o jogo do campeão do mundo contra o campeão gaúcho. Deu a lógica. 4-2 para o Grêmio em 26 de janeiro. Naquele ano, o bi da Libertadores não veio por detalhe. A campanha foi espetacular, com destaque para o 5-1 no Flamengo e o 6-1 no Ula Mérida. Mas na final, o Independiente da Argentina ficou com a taça. A partir de 85, o Grêmio voltou a acumular títulos estaduais e novos craques despontaram. Em 87, Valdo passou a ser o dono do campo. Lima se tornou o novo carrasco dos adversários. Jorge Veras foi o terror de Tafarel, goleiro do Inter. Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho, Elcio, Cuca, Lino, Assis, Adilson Heleno, Kita
e Paulo Egídio também foram destaques da constelação de astros que levaram o Grêmio ao pentacampeonato estadual. Em 1989, a CBF realizou a primeira Copa do Brasil e lá estava Grêmio outra vez, pronto para colocar o seu nome no lugar mais alto do ranking desta nova competição. Depois de vitórias arrasadoras, como os 6-1 aplicados num Flamengo cheio de estrelas, veio a decisão contra o Sport Recife. No confronto final, Assis e Cuca fizeram cair os leões pernambucanos. Uma conquista invicta. Para fechar a década com chave de ouro, o Grêmio deu show no Campeonato Brasileiro de 1990. Foi considerado o melhor time pela imprensa nacional. O tricolor ficou em terceiro, mas conquistou uma taça inédita, o Supercampeonato, decidida entre o campeão brasileiro, o Vasco, e o campeão da Copa do Brasil. No Grêmio, as coisas mais lindas acontecem até quando o time perde dentro de casa. Como esquecer a final da Copa do Brasil contra o Corinthians em 95? Durante o jogo, Marcelinho calou a torcida. Mas ao apito do juiz, o estádio inteiro levantou e todos cantaram o hino do Grêmio. Naquele dia, a torcida não ganhou o jogo, mas mostrou para o Brasil inteiro o que significa ser gremista. A torcida do Grêmio é sábia. Mostrou isto quando lhe tiraram o título das mãos. Na década de 90, veio a comprovação. Sua torcida cresceu, se tornou a maior do Rio Grande e a sexta mais numerosa do Brasil. E o Grêmio deu várias respostas à altura desta paixão. O episódio do jogo contra o Corinthians foi a mais notável carga de sinceridade, maturidade e confiança que uma torcida de futebol poderia manifestar pelo seu time. Ele resgatou a moral e a força que os jogadores precisavam para iniciar a luta pelo bi da Libertadores. Luiz Felipe Scolari, tendo ao seu lado Paulo Paixão, foi o comandante de um super time, muito parecido com a equipe liderada por Foguinho nos anos 60. Danley, Arce, Adilson, Rivarola, Roger, Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel. Que gremista poderá esquecer estes nomes? E que adversário daquela Libertadores de 95? O Palmeiras levou 5-0 no Olímpico. O Olímpia do Paraguai apanhou 2 vezes, 3-0 em Assunción e 2-0 no Olímpico. Depois foi a vez do Emelec, empate em Guayaquil e 2-0 no Olímpico. Então veio a decisão contra o Nacional da Colômbia, a terceira final do Grêmio em Libertadores. A torcida deu show nas arquibancadas e de novo cantou o hino de Lupicínio. Mas desta vez, feliz pela vitória magistral, 3-1 e o tricolor a um passo do paraíso. Medellín, estádio Atanásio Girardot, 30 de agosto de 95. O Grêmio podia perder por 1-0 e o 1-0 veio logo aos 12 minutos. A pressão imposta pelo Nacional não foi suficiente. Aos 40 minutos do segundo tempo, contra-ataque fulminante. Alexandre é derrubado na área. Terceiro gol do bi da América para o Grêmio. Agora a decisão. Dinho cobrou. Gol do Grêmio, Dinho. Grêmio, bicampeão da América. Grêmio, bicampeão da América em Medellín. Chegava a tão esperada hora. Adilson, o capitão América, levanta pela segunda vez a taça da Libertadores.
brilhantismo de 95 só foi ofuscado pela perda do Mundial em Tóquio. O mundo inteiro tinha o Ajax como favorito, mas eles não conheciam o Grêmio de Filipão. O zagueiro Rivarola foi expulso no início do segundo tempo. Mesmo com 1 a menos em campo, o tricolor parou o Ajax, criou chances de marcar, mas a sorte estava do outro lado. Decisão nos pênaltis e a Copa Toyota foi para o Ajax. O grito na garganta ficou preso por pouco tempo. No início de 96, o Grêmio voltou a Tóquio para decidir a Recopa Sul-Americana, o jogo que reunia o campeão da Libertadores e o campeão da Supercopa. O adversário era o Independiente da Argentina, o mesmo que tirara a Libertadores do Grêmio em 1984. Chegava a hora da vingança e valeu a pena esperar. O Grêmio arrasou o time argentino, goleando por 4 a 1. Vamos lá, torcida, vamos acreditar, é importante. Suspenso pelo primeiro jogo da final, assim gritava o capitão América, Adilson, pelas rádios do Rio Grande. Faltavam 6 minutos para o fim do jogo. Então, Deus abençoou o pé esquerdo de Ailton. Pegando um rebote da defesa, ele fuzilou o goleiro Klemer, estabelecendo a verdade sobre quem manda no futebol brasileiro. A história desta decisão começou alguns dias antes, quando o Grêmio eliminou seu arquirrival no país, o Palmeiras. Venceu de virada no Olímpico por 3 a 1. Em São Paulo, deu Palmeiras, 1 a 0. Mas a vaga na semifinal era do Grêmio. Veio o Goiás, vitória em Goiânia. Empate em Porto Alegre e mais uma grande final na história gremista. A surpreendente Portuguesa jogou como nunca no primeiro combate, 2 a 0 em São Paulo, o que fez com que a Lusa chegasse em Porto Alegre cheia de moral. Ao Grêmio não restava outra coisa senão devolver o placar. Nos primeiros instantes do jogo, a primeira explosão de alegria no estádio, 1 a 0, gol de Paulo Nunes, o goleador do campeonato. O inferno da Portuguesa está estabelecido. Os contra-ataques perigosos e cardíacos da Portuguesa duraram até os 39 minutos do segundo tempo. Então... Olha o levantamento para a função. Cortou a zaga, rebote, o Ailton, uma bomba, gol! Gol do bicampeonato! Gol do Bi! O Grêmio é Bi! O Grêmio é Bi! O Grêmio é Bi! Bicampeão do Brasil! O Grêmio é bicampeão do Brasil! Ailton é o nome do gol! O Grêmio é bicampeão do Brasil! O Grêmio! O Grêmio! O Grêmio é bicampeão do Brasil no gol do Ailton! Na década de 90, a fome de títulos do Grêmio se tornava cada ano mais insaciável. Talvez por isso tenha sido criada a Copa do Brasil, para satisfazer a gana dos tricolores de levantar taças. Até o ano de 2002, foram 14 competições. O Grêmio chegou a 7 finais e venceu 4. Em 94, Luiz Felipe ensaiava os passos do time que viria a ser considerado um dos 5 melhores do mundo. Venceu Corinthians, Vasco, Criciúma e Vitória para chegar à final e pegar o Ceará, que, entre outros, havia eliminado Palmeiras e Inter. No jogo decisivo em Porto Alegre, depois de um empate em 0 a 0, Nildo fez a nação tricolor explodir logo a 3 minutos. Foi o suficiente. Grêmio bicampeão da Copa do Brasil. Em 97 aconteceu o contrário. O timaço de 95-96 estava se descaracterizando. Luiz Felipe passou o cargo para Evaristo de Macedo,
mas isto serviu apenas para dar aos adversários um falso alento. Lá foi o Grêmio trilhando seu caminho até chegar à final contra o Flamengo. João Antônio e Carlos Miguel trouxeram de volta o fantasma Didia, que calou o maior estádio do mundo em 1950. O empate de 2-2 deu o tricampeonato da Copa do Brasil ao Grêmio. Gol do Grêmio! Esse é o gol do tricampeonato da Copa do Brasil. Esse é o Grêmio, é o Exército de Ferro. Eu disse, o Exército de Ferro. Eu sabia, o torcedor sabia. O Grêmio é tricampeão da Copa do Brasil. No pequeno continente chamado Rio Grande do Sul, o inimigo mora ao lado. Vencer títulos regionais é uma obrigação exigida pela própria torcida. Em 1993, o título conquistado teve um nome especial: Denner Augusto de Souza, o tipo de jogador que inspirou a expressão futebol arte. Dono de uma genialidade extraordinária, Denner foi o principal nome do time treinado por Cassiá, campeão com 2 rodadas de antecipação. Este foi o único título na carreira do jogador, morto prematuramente num acidente de carro em 94. Em 95, atuando com uma formação reserva batizada de Banguzinho, o tricolor chegou à final do Gauchão. No Grenal da decisão, reforçado por alguns titulares, bateu o Inter por 2-1 e ficou com a taça. O Banguzinho voltou à ativa em 99. Disputou a maioria dos jogos do estadual, com Celso Rotti no comando e Ronaldinho despontando para o estrelato. O tricolor deitou e rolou, batendo o Colorado na final. A safra de títulos dos anos 90 se completou com a conquista da primeira Copa Sul, disputada entre gaúchos, catarinenses e paranaenses no início da temporada de 99. Outra vez o tricolor calou a torcida adversária numa grande final. A vítima foi o Paraná, derrotado em seus domínios com um gol de cabeça do zagueiro Ronaldo Alves. Na primeira Copa do Brasil do século XXI, a taça voltava para o seu mais legítimo dono. E para ser mais bonito, com uma grande dose de emoção. 1-1, o tricolor foi batendo seus adversários, até encontrar-se novamente com o Corinthians. No primeiro jogo, os paulistas chegaram a estar vencendo por 2-0. Foi quando um ex-corintiano, Luiz Mário, apareceu 2 vezes para igualar o placar. A decisão ficou para o dia 17 de junho no Morumbi. Com uma atuação memorável, Mauro Galvão, Marinho, Zinho, Marcelinho Paraíba, Eduardo Costa, Anderson Polga, Fábio Baiano e companhia aplicaram 3-1 ao natural, apresentando um futebol que encantou o país inteiro. Foi pra bola, Marinho de cabeça! Gol! Marinho! Bola pro Zinho, entrou livre, vai marcar mais uma, tirou gol! Gol! Deus é gaúcho! Dispore Mango! Só não sei se foi Maragato ou foi Chimango! Grande bola pro Baiano, é só fazer, Baiano tocou pro Marcelinho, golaço! Gol! Suprema humilhação corintiana. Grêmio
6 vezes campeão brasileiro, campeão dos campeões, Grêmio. Eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho. Grêmio, tetracampeão da Copa do Brasil. O tetracampeonato da Copa do Brasil foi a confirmação da grande fase vivida pelo Grêmio. 2 semanas antes, o tricolor decidia o título do Gauchão, enfrentando o Juventude no Estádio Olímpico. Marcelinho Paraíba, Eduardo Costa e Anderson Polga balançaram as redes. 3-1 foi o placar final para o delírio da nação gremista. No mesmo ano em que o Grêmio surgiu, a atividade muscular passou a ser medida pelo eletrocardiograma. O Prêmio Nobel da Física foi concedido à descoberta da radioatividade e Londres tinha a maior população do mundo. Hoje, 100 anos depois, o coração dos gremistas continua disparando ao ver o seu time jogar. Os seus atletas continuam desafiando todo e qualquer princípio físico em busca de vitórias. E nada é mais ensurdecedor do que a massa tricolor festejando gols e conquistas, porque no fim, o Grêmio sempre